Bem-vindos, mais um bate-papo entre amigos. Semana passada eu não fiz o nosso bate-papo porque eu estava numa live da Consciência Cristã. Se você perdeu a live semana passada, vai lá no canal da Consciência Cristã. Eu falei sobre o passo a passo da criação de um sermão expositivo. Então vai lá no canal da Consciência Cristã e você vai ter acesso. Hoje a gente vai receber aqui o pastor Nelson Galvão e nós vamos falar sobre, a gente vai dar continuidade àquele nosso bate-papo sobre tratando gêneros literários. Semana passada a gente já falou sobre gêneros narrativos e aí a pedido dos irmãos nós vamos falar hoje sobre gênero apocalíptico. Então você que está entrando aí, faz o seguinte, manda esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas possam estar acompanhando aqui o nosso estudo. Então, aperta aí no aviãozinho que está aqui embaixo e manda para o máximo de pessoas que você puder para estarem participando aqui desse nosso projeto. Deixa eu ver aqui, ele já chegou, o pastor Nelson já está aqui, deixa eu só chamar ele. Se ele aceitar aí a... Olá, tudo bem? Oi, Lázaro. Bom Bom dia. dia. Você está me Coisa ouvindo boa, né? bem? Tô ouvindo sim. Sim, mais uma vez estamos juntos aí. Amém, que bom. A gente já falou, eu estava aqui dizendo pro pessoal que a gente já falou sobre gênero narrativo, né? A gente tá fazendo mais ou menos uma série, né? Então, Sim, todas as sim. vezes que você está participando, aí você está trazendo aí um gênero. A live passada, o pessoal pediu para a gente trabalhar o gênero apocalíptico. E Uhum. aí, estamos aí com essa missão hoje de conversarmos um pouquinho sobre esse gênero. Mas, no mais, está tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo jóia. Bom estar Amém, mais que uma bom. vez aqui com você. É sempre muito bom a gente estar conversando juntos sobre uma questão aí tão importante, né? Como interpretar a Bíblia adequadamente. A gente vive um tempo, né, Lázaro, que Sim, as pessoas acham que a Bíblia tem que ser interpretada de qualquer forma, como elas acham que o texto faz significado para ela, e aí então elas assim o fazem então a gente precisa voltar para as escrituras, estudar as escrituras nos termos que ela mesma diz como ela deve ser estudada, né? E aplicá-la às exato. nossas vidas, né? Uma vez que ela é a palavra de Deus. Então é muito bom estar junto com você mais uma vez, a gente falando sobre essas coisas. Cumprimento o pessoal aí que está com a gente, está acompanhando aí o seu canal. É sempre muito bom a gente poder ter esses momentos aqui. Deus continue abençoando aí seu ministério, nós temos acompanhado, caminhado juntos. Que Deus continue usando você aí na exposição fiel da palavra. Amém, amém. Louvado seja Deus. E eu queria que você, antes da gente começar a falar sobre o gênero apocalíptico, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu projeto de frente com o texto, a visão do projeto, para que o pessoal que está chegando aí conheça e também possa estar acompanhando aí o trabalho que você tem feito. É, uh, eu descobri que não é todo mundo que quer estudar as escrituras. É verdade, infelizmente. Infelizmente a gente vive. Primeiro é uma realidade espiritual, né? Em que as pessoas elas não buscam a Deus, não buscam a vontade de Deus, buscam somente o que Deus pode dar, né? Então, somente em situações difíceis. Então, essa é uma realidade espiritual. Agora, também existe uma outra realidade, que é uma realidade social, né? Nós vivemos um país onde a maior parte da população ela, ela é analfabeta funcional, né? As pessoas leem um texto e não conseguem compreender o texto adequadamente, né? Então, é por conta dessa realidade, não é, que nasceu de frente com o texto, de ajudar primeiro aquelas pessoas que têm vontade, que têm o desejo, que gostariam de se aprofundar nas escrituras, saber como interpretar corretamente as escrituras,
né? Mas que não sabem exatamente por onde começar, né? Eu gosto de dizer que normalmente a gente ouve as pregações, né, que é importante a gente estudar a Bíblia, ler a Bíblia, mas na segunda-feira, quando a gente ouve o sermão no domingo, a gente fica animado, na segunda-feira a gente abre a Bíblia e não sabe por onde começar, né? É verdade. Então o projeto de Frente com o Texto nasceu para ajudar essas pessoas que têm essa paixão pelas Escrituras, querem se aprofundar nas Escrituras, e gostariam de dicas, gostariam de ferramentas interpretativas para estudá-la adequadamente, né? Então, com a experiência que nós temos tido, né, com o Prega a Palavra, que é a missão que nós atuamos, que é treinar pastores e líderes em exposição bíblica, então nós agora estamos aplicando essa experiência não somente para os pastores e líderes, mas também para os crentes em geral, né? Ajudando-os, então, a interpretar corretamente as Escrituras. Amém, Então, que a bênção. gente está fazendo, a partir de um canal, né, no YouTube, o nosso De Frente com o Texto, e as redes sociais para divulgação. Então, nós publicamos semanalmente vídeos com exposição de um livro da Bíblia, né? Nós fizemos a exposição de 1 Pedro, então texto por texto, foi muito bom mesmo. E agora nós estamos em Abacuque, estamos já arrumando aí para o final de Abacuque, então tem sido muito especial. Nós temos já tido alguns retornos de alguns irmãos aí pelo Brasil, algumas pessoas dizendo, olha, nós estamos estudando o De Frente com o Texto. Essa semana mesmo, um pastor amigo seu aí de Campina Grande, pastor da Igreja Sim. Batista Memorial, se não me falha a memória, ele mandou uma mensagem no canal, eu acho que é por isso que eu posso abrir aqui, ele publicou lá para todo mundo ver, e dizendo que está usando nos cultos de quinta-feira, os cultos de Olha oração, de aí, que estudo maravilha. bíblico, ele está usando então na igreja dele. Então, assim, isso é recompensador, né? É muito bom. E aí nós também temos Amém. vídeos para dar dicas hermenêuticas, dicas de interpretação bíblica, né, que também publicamos. Então, tem sido muito bom, muito jóia, Deus tem nos surpreendido com isso. Amém, que bênção, que bom. Nelson, vamos falar um pouquinho agora sobre os gêneros literários. A gente está falando sobre gêneros literários, especificamente, cada live nossa a gente está falando sobre um gênero. Sim. A gente já falou sobre gênero narrativo na nossa última live. Hoje a gente vai falar sobre gênero apocalíptico. Uhum. Como eu identifico, eu pego minha Bíblia, e aí eu começo a abrir um livro lá, como é que eu identifico se aquele gênero é apocalíptico ou não? Uhum. Muito bom. Vamos lá. Primeiro a gente precisa lembrar aí o que é gênero literário, por que é importante, né? Gênero literário é o tipo do texto, a forma como o texto foi escrito, que remonta ao propósito do autor. Eu gosto muito da imagem ilustrativa do cesto de frutas, né? Sim. A variedade do nosso país de frutas é gigante, existem frutas de diferentes formas e gostos, né? E nós não saboreamos uma fruta da mesma forma que a outra, né? Uma manga, por exemplo, aí do Nordeste, né? A gente gosta muito da manga espada, por exemplo, né? É diferente, a gente não come a manga espada, até mesmo de outra manga, né? A gente não come a manga espada da mesma forma que a gente come uma manga rosa, por exemplo. É verdade, é É verdade. diferente, né? Me ensinaram a manga espada, a gente chupa, né? A gente faz um buraquinho assim na Exatamente. ponta. Ela é muito mole, né? Exatamente. Então dá para você fazer o suco, você só vai chupando, né? Que nem o din-din, o antigo din-din. Então, a natureza da fruta, o tipo da fruta, determina como nós vamos saboreá-la. É a mesma coisa é o texto bíblico, né? A natureza do texto bíblico determina como nós vamos
interpretá-lo. Então, nós não podemos interpretar um provérbio como nós interpretamos uma narrativa, não podemos interpretar uma carta como nós interpretamos uma profecia, etc. Porque senão nós acarretamos em erro interpretativo. Então, é para isso que nós estamos chamando a atenção aqui nas lives, né? Cada gênero literário tem a sua forma característica de interpretação. Agora, chegando então na sua pergunta, né? O gênero apocalíptico, ele traz desafios enormes. Ele traz... Muita gente tem medo. Por quê? Por que traz tanto desafio assim? Primeiro, porque é um gênero literário totalmente diferente do Novo Testamento. No Novo Testamento nós temos cartas, nós temos narrativa, nós temos evangelho, né? Então, a gente está acostumado no Novo Testamento a lidar com isso, a lidar com esse tipo de gênero literário. Então, nós lançamos mão de ferramentas específicas para esses gêneros literários. De repente, no final da Bíblia, no final do Novo Testamento, nós temos então o gênero apocalíptico. E aí, então, o que eu faço? Né? Lá a gente então tem visões, tem anjos, tem dragões, né? Tem estrela caindo do céu. E o que a gente faz com isso? A gente não sabe exatamente lidar com isso, porque é um gênero realmente muito diferente do que a gente está acostumado. E um outro problema que se torna um desafio é a curiosidade especulativa em relação ao futuro, né? O Grant Osborne, ele tem um comentário muito legal de Apocalipse, e na introdução ele chama isso de abordagem jornalística. Sim, do sim, gênero é verdade. apocalíptico. É verdade. Né? O que é a abordagem apocalíptica? Quando a gente procura encaixar os acontecimentos da nossa época, dos nossos dias, né? Para encaixá-los, né? nos textos do Apocalipse. Né? Ou seja, interpretar os eventos atuais à luz, vamos dizer assim, das figuras apocalípticas. Não é nem à luz do texto bíblico. Porque alguém pode dizer assim, não, mas a gente deve interpretar os fatos à luz da Bíblia. Mas, na realidade, a inclinação do coração na abordagem jornalística é interpretar o fato à luz do texto apocalíptico, para ver se aquele fato é uma profecia que está se cumprindo. Eu estou sabendo... É o espírito do fofoqueiro, né? Eu estou sabendo a última novidade, finalmente. Exatamente. Para ilustrar isso, eu lembro da Guerra Fria. Você não é bem dessa época aí, não, mas... não, eu sou do Iraque para cá, né? Da Guerra do Iraque para cá. Eu lembro de Gorbachev, né? Gorbachev tinha aquela mancha, né? Aquela mancha na testa. Eu não sei quem é esse cara, não. Mikhail Gorbachev, né? da ex-União Soviética, né? Então, diziam que ele era a besta do Apocalipse, né? Ele era o anticristo. Tem a marca da besta na testa, né? É a marca da besta, né? Diziam também a ocasião lá de Chernobyl, né? Em que então explodiu aquela usina, tal, etc. Disseram então que aquilo lá era uma das pragas do Apocalipse, porque uma das pragas diz que caiu uma estrela do céu, ela explodiu como o formato muito parecido então com o formato da explosão lá de Chernobyl, né? Então, esse é a abordagem jornalística. E aí tem muita coisa, né? O número, por exemplo, o número 666. Né? O que significa um número 666? Tem gente que diz, então, que é o código de barras. É o mouse. Tem gente que diz que era o mouse. O mouse? Essa eu nunca ouvi. Por que o mouse? É porque o mouse você põe na sua mão, né? Só que ninguém põe o mouse na testa, né? Então, aí já quebra
a interpretação Lázaro, já. não dá ideia. Então, o código de barras seria por conta do que as barras têm 6 dígitos, né? Seriam Sim, 6 sim. dígitos, né? Eu acho interessante o Greg Bill, na introdução também dele, ele tem um comentário muito legal que eu indico aí para os irmãos, é o uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. Fantástico. E na É o mesmo do D.A. introdução... Carson, não? Oi? É o mesmo do D.A. Carson? Não. Não, o do D.A. Carson é a introdução ao Novo Testamento. Certo. Mas o Greg Bill, ele traz um dado muito interessante. Entre o século XVI e o século XVIII, foram identificados mais de 100 personagens com o anticristo. Mais de 100 personagens, meu Deus. Até os reformadores disseram que o Papa da época da Reforma, do século XVI, né, o Leão X, ele era então a besta do Apocalipse. Né? Então realmente, existe uma mitologia evangélica. E isso, na verdade, isso perpassa, né, os arraiais evangélicos, vai além. Mas, como a gente está falando aqui do nosso meio, então existe uma mitologia evangélica em torno do Apocalipse, né, por conta dessa abordagem jornalística. É realmente uma falta de orientação em relação em como lidar com o gênero apocalíptico. E aí eu lembro do Osborne, quando ele me chama a atenção, na verdade é o Osborne, vários autores, eles começam os seus estudos chamando a atenção para o valor de uma hermenêutica humilde diante do Apocalipse. Existem coisas que é mistério. Existem coisas que não dá para a gente determinar dizendo, olha, é isso. Não é? A gente precisa ter, então, humildade em lidar com o Apocalipse. Né? Essas seriam algumas observações iniciais, mas para chegar na sua Sim. pergunta, Lázaro. Então, a sua pergunta é como identificar quais são as características, quais são os elementos que identificam, então, o gênero apocalíptico. Bom, uma coisa legal para a gente pensar é o seguinte, é que esse não é um gênero exclusivo do cânon. Entre 200 antes de Cristo e 100 e o ano 100 depois de Cristo, foi produzido muita literatura apocalíptica. Tanto a literatura não cristã, literatura judaica, quanto literatura cristã. Né? Essa literatura não é canônica, é uma literatura apócrifa, mas de toda forma ela tem um gênero apocalíptico. Né? Por exemplo, o livro de Enoque é um exemplo de literatura apocalíptica não canônica. A Assunção de Moisés, livro de Baruque e etc. São livros judaicos apocalípticos. E os livros cristãos apocalípticos, né, tem vários. O Pastor de Hermas, por exemplo, é um livro apocalíptico. Os apócrifos de Pedro, apócrifo de João, né, apócrifo de Paulo, de Tomé, são livros apócrifos que também têm essa literatura, essa característica, né, apocalíptica. Então, as características que nós encontramos no Apocalipse de João, o Apocalipse canônico, nós encontramos nessa literatura também, de tal forma que a gente pode dizer, isso é um gênero literário. Sim. Ok? Agora, que características são essas? Vamos lá. Primeiro,
primeiro, antes de mais nada, né, uma perspectiva do escatom, das últimas coisas. Né? O livro apocalíptico, ele se preocupa com o final dos tempos. Né? Por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 1, verso 19, diz assim: portanto, escreve as coisas que tens visto, tanto as do presente como as que acontecerão depois destas. Isso aqui, essa expressão, lendo o Apocalipse, você vai perceber que há essa instrução, não somente essa vez, mas outras vezes, repetidas vezes, falando então do futuro, do que estaria por acontecer. Né? Então, a literatura apocalíptica, antes de mais nada, ela tem essa configuração. Né? Uma outra configuração é a revelação por parte de anjos. Né? Anjos dando a conhecer, então, ao escritor do livro. Né? A gente vê isso várias vezes aqui em João, capítulo 4, então o anjo dizendo, olha, veja isso, né, etc. Sim. Então tem essa característica muito forte na literatura apocalíptica. E os símbolos, né? Os símbolos, depois a gente vai ver melhor como lidar com os símbolos, mas os símbolos são muito fortes na literatura apocalíptica. Então, por exemplo, no capítulo 12, tem uma mulher fugindo do dragão. Eu acho essa narrativa muito interessante. No meio do Apocalipse, tem alguns estudiosos, comentaristas que vão dizer até que esse é o centro do Apocalipse, do livro do Apocalipse. Né? São símbolos. Né? Os 7 espíritos, né? O trono, a visão do trono. Né? Os 4 animais. Os 4 animais. O próprio juízo, né, por parte de um livro selado. Desse livro selado, então, tem os 7 selos. No final, no 7º selo, ele se abre, né, para as 7 trombetas. Dessas 7 trombetas, então, vem também as 7 pragas. Né? Então, são símbolos que são muito fortes na literatura apocalíptica. E o dualismo, né? Não é um dualismo maniqueísta, mas é um dualismo em que o mal, e ele tem uma representação muito forte no Apocalipse, né? Satanás, dragão, o falso profeta, né? A besta, o povo que segue, então, Satanás. Então, tudo isso fazendo frente ao povo de Deus. Eles perseguem o povo de Deus, eles se reúnem contra Deus, né? Contra o seu filho. Né? Então, isso é uma característica também realmente muito forte da literatura apocalíptica como um todo. Né? Agora, existem características específicas do Apocalipse que a gente precisa prestar atenção, que diferencia dos outros livros. O Apocalipse canônico, ele é diferente, ele é semelhante às demais literaturas apocalípticas, mas ao mesmo tempo é diferente dessa literatura. A gente pode verificar agora aí em que difere. Uma coisa legal da gente prestar atenção é o que o Carson fala, o Gordon Fee também vai chamar atenção para isso, que é para a tripla natureza do gênero literário de Apocalipse. Isso é interessante. O Apocalipse, ele é epístola, ele é profecia e ele é Apocalipse propriamente dito. É o tríplice gênero literário. Eu não estou falando de subgêneros.
É Sim. normal uma literatura se utilizar de subgêneros, né? Por exemplo, lá no Diferente Contexto, a gente está trabalhando Abacuque, e em Abacuque a gente está lidando com o gênero literário, é profecia, mas no capítulo 3 tem um cântico. O livro acaba com um Sim. cântico. Isso é um subgênero, ok? Mas em Apocalipse a gente vê 3 subgêneros majoritários. Por exemplo, vamos lá começar com epístola. Né? O livro ele começa de maneira epistolar. Você está Ele falando do começa Apocalipse, apontando... né? Oi? Você está falando do Apocalipse, não é isso? Do Apocalipse. Olha só o capítulo 1, verso 4. Quando ele diz, né? A carta que escrevo para as igrejas, não é isso? Exatamente. Exatamente. João às 7 igrejas que estão na Ásia. Aí ele vai fazer uma saudação. Essa saudação está no capítulo 1, verso 4 aí. Né? Verso 9. Eu, João, vosso irmão, companheiro na tribulação, no reino, na perseverança, e etc. Ele está falando aqui do ambiente histórico pelo qual, então, ele escreveu o Apocalipse. E o final do Apocalipse termina com uma saudação final. Como em qualquer epístola. Como em qualquer epístola. Olha lá o verso 21. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Exatamente. Ou Então, seja, ela foi endereçada a alguém como epístola. Isso, exatamente. Exatamente. Isso é importante a gente prestar atenção. Por quê? Porque a gente, observando isso, a gente vai lançar mão de ferramentas próprias de interpretação da epístola. Uma das principais é procurar saber o sites in Liben, ou o contexto histórico que gerou aquela epístola. Né? Então a gente sabe, a gente lendo o Apocalipse, a gente vai perceber que João ele escreveu para gente que estava sendo perseguida. Como é que a gente sabe disso? Tem várias e várias ocasiões em que ele menciona aqui perseguição, que ele menciona aqui a orientação para que os santos perseverem em meio às aflições, aos sofrimentos. As próprias 7 cartas, né? Você vê o contexto de perseguição bem intenso, né? Até Sim. pela própria condição que você vê as 7 cartas, você vê mais ou menos em que contexto aquelas igrejas já estavam ali, né? Sim, exatamente, exatamente. E aí, assim, historicamente, a gente observando o contexto, né, de João sendo preso na ilha de Patmos, etc., provavelmente final aí do século I, durante o reinado do imperador Domiciano, né, imperador romano Domiciano. O imperador romano ele se autodeclarou Dominus et Deus, né, Senhor e Deus. Então isso parece muito mesmo a besta, parece muito mesmo aí Satanás se fazendo Deus. Né? Esse é o contexto. Eu não estou dizendo então que o Apocalipse se resume a isso. Essa não é a minha linha de interpretação. Aqui, um parêntese, existem majoritariamente algumas linhas de interpretação. Né? Existe a linha preterista, que é a linha que diz o Apocalipse foi escrito só para aquele momento e dizia respeito somente àquela época, naquelas circunstâncias históricas. Né? Existe a linha historicista, que diz que o Apocalipse, os eventos do Apocalipse, eles se dão ao longo da história do cristianismo. Né? Existe também a linha futurista, que é a que eu a mais adoto, que diz, não, sim, existe o elemento histórico, mas existe também o elemento a se cumprir. Né? Existe o escatom, que está por se cumprir ao longo da história. Bom, fechando parênteses... Na realidade, eu acho que a posição futurista,
grande parte do pessoal que se posiciona como futurista, eles acabam também se tornando ecléticos, né? Que é aquela visão do pensamento de que os eventos eles foram cumpridos na história, existe um eco, né, dos elementos, eles ecoam, mas ao mesmo tempo eles também vão se cumprir no futuro. Ou seja, o livro ele é um livro tanto histórico quanto espiritual quanto futurista, né? É isso. Então, normalmente, Exatamente. os futuristas, eles acabam caindo, na sua grande maioria, acabam caindo dentro do eclético, né? Que é, é uma visão mais... Eu simpatizo com essa posição, eu acho que faz mais jus à grandiosidade do Apocalipse. Sim. Mas, fechando parênteses, então, a gente abordando o Apocalipse como carta nos ajuda também a entender, então, esse contexto que foi gerado o livro, para a gente poder entender o propósito do livro. O propósito do livro não é nos trazer medo. Não é. Tem gente, então, que não consegue estudar o Apocalipse, né? Não consegue. Tem o pastor aqui da nossa igreja, o pastor Ricardo, que ele expôs na antiga igreja dele, expôs Apocalipse, e alguém da igreja falou: ah, pastor, eu não vou para a igreja mais não, porque eu tenho medo do Apocalipse, né? O Apocalipse ele não foi escrito para nos dar medo, ao contrário, foi escrito para nos dar esperança. Porque ele apresenta Deus Todo-Poderoso, Senhor da história, e que todos os fatos da história estão rumando de acordo com o seu propósito, né? De acordo com aquilo que ele quis, né? Então, Exato. nos ajuda, ver o Apocalipse como epístola, nos ajuda nisso. Agora, ver o Apocalipse como profecia também nos ajuda a identificar esse propósito da carta, né? O Apocalipse ele é profecia várias vezes, então, ao longo do livro, a gente vê, então, Deus, através de mensageiros, através do anjo, dizendo para João escreve, né? Dizendo, então, para ele contar a visão também, né? Isso é um oráculo. Isso é um elemento próprio da profecia, né? E aí, diante disso, a gente precisa lembrar que a profecia ela tem uma característica muito mais proclamatória do que preditiva. Ela é proclamação da vontade de Deus para nós hoje. Isso, você está falando de profecia, não é isso? Profecia, a O profecia, caráter né? da profecia. Sim. Então quando o profeta ele fala em nome de Deus, ele está muito menos falando de algo que vai acontecer no futuro e muito mais falando da vontade de Deus para os ouvintes naquele momento. Muitas vezes ele tem um caráter de advertência, né? Dizer, olha, isso que eu estou querendo dizer. Mudem Exatamente. isso porque Deus vai fazer isso aqui lá na frente. Então vocês, abram o olho agora. Exatamente. É muito interessante, por exemplo, o capítulo 16, né? Capítulo 14, 15, 16, falando então das pragas, né? Falando dos selos, das trombetas, das pragas. E o que me chama a atenção olha o finalzinho do capítulo 16, verso 21. Diz assim: e do céu caiu sobre os homens um pesado granizo, as pedras pesavam quase 1 talento. E o que aconteceu? As pessoas se arrependeram, se voltaram a Deus. Não. Diz, os homens blasfemaram contra Deus por causa da praga de granizo, pois sua praga era destruidora. Então, ao invés das pessoas se arrependerem, voltarem-se para Deus, não.
elas se voltam ainda mais em murmuração, em blasfêmia contra Deus. Isso é uma mensagem profética. Isso é uma mensagem profética, né? Levando então as pessoas à consciência. Olha, você precisa se arrepender. Né? Então esse é o elemento profético do Apocalipse. Agora vamos para o elemento propriamente dito, o elemento apocalíptico. Né? A característica do Apocalipse que é exclusivo do livro de Apocalipse. Né? Vamos dar uma olhada. Se você quiser me interromper, Lázaro, por favor. Não, pode ficar tranquilo. É porque eu estou respondendo aqui um irmão que fez uma observação bem interessante aí. Tá, se você quiser... Eu estou concentrado aqui na exposição e eu não estou prestando atenção aqui nos comentários. Se você quiser trazer, tá, algum comentário, alguma pergunta que o pessoal está fazendo e me chamar a atenção para isso, tá bom? Não tem problema nenhum. Você trabalhou o caráter epistolar, caráter profético, né, do gênero apocalíptico, e agora você vai trabalhar o caráter apocalíptico. Quando você trabalhar o caráter apocalíptico, aí eu tenho uma pergunta para te fazer nesse sentido. Mas aí você pode dar continuidade. Beleza. Alguns elementos, então, próprios aí do gênero apocalíptico, de Apocalipse. Primeiro, ele não é pseudônimo. O que é uma característica pseudônima? No gênero literário apocalíptico não canônico, as pessoas elas não se identificam. Não se sabe exatamente por que elas não se identificavam. Né? Elas costumavam dar o nome de pessoas famosas. Né? Adão, Abraão, Enoque, etc. Né? Eram nomes falsos por algum motivo. Talvez perseguição, alguma coisa assim. Agora, Apocalipse, não. A gente tem ali, né? Até por ter o elemento epistolar, o autor se identifica, João. Sim. Né? E João padecendo perseguição por conta do seu testemunho. Uma outra característica é a perspectiva positiva de Apocalipse. Né? Nos outros Apocalipse são uma verdadeira tragédia grega. Né? A pessoa termina a literatura chorando e em desespero, sem esperança. No pó e na cinza. Já o Apocalipse não. O Apocalipse ele fala sim, ele fala de perseguição, fala de aflição, de sofrimento, mas ao mesmo tempo ele diz: Deus está levando a cabo a história de acordo com seus propósitos, de acordo com aquilo que ele havia planejado. Né? Então, a história ruma para o fim que Deus determina, ou determinou. Então, tem uma perspectiva positiva. Né? Uma outra coisa é a ênfase na perseverança. A ênfase na perseverança à luz das promessas do futuro. Por exemplo, no capítulo 2, nas cartas, né, ele vai mencionar duas igrejas, né, a igreja de Éfeso e a igreja de Tiatira. E ele vai ressaltar a perseverança dessas igrejas. Tanto no capítulo 2, verso 2, conheço tuas obras, teu trabalho e tua perseverança. Quanto no 2:19, conheço tuas obras, teu amor, tua fé, teu serviço e tua perseverança. Ou seja, para Filadélfia... Oi, desculpa. Ou seja, a intenção, na realidade, do autor não é simplesmente falar do futuro, mas é falar de fatos que Deus está cumprindo na história, mas para usar isso para exortar as pessoas a perseverarem em sua confiança nas mãos do Senhor. Exatamente. Não é isso? Então essa é a grande intenção. Por isso que quando as pessoas elas têm uma abordagem jornalística do Apocalipse, na realidade o que ela está fazendo? Ela está reduzindo o livro a um horóscopo. Exatamente. Né?
ela está reduzindo o livro de Apocalipse a um horóscopo. E, na realidade, o livro de Apocalipse não é um horóscopo, não é um búzios, não é uma coisa para prever futuro. Mera especulação. Exatamente. Nostradamus. Né? Exatamente, não é isso. Não, Isso é verdade. não exatamente. O capítulo 12, por exemplo, é muito interessante, né? Aquela perseguição do dragão em relação à mulher, etc. Aí no verso 11 fala assim, ó, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Então aqui está a perseverança dos santos, né? Eles foram fiéis até mesmo em detrimento da própria vida, fiéis ao Cordeiro, fiéis ao Senhor. Né? Essa é a mensagem, então, de Apocalipse. Né? Permanecermos fiéis em meio às aflições, pensando que a nossa história, mesmo diante das calamidades, ela arruma de acordo com os propósitos de Deus, do nosso Deus. Ou seja, para eu poder ter uma visão correta do Apocalipse, eu tenho que primeiro, né, ter essa compreensão de que ele é uma epístola, ou seja, eu tenho que ter uma compreensão do contexto, de para quem foi escrito, sabendo que aquelas pessoas tinham que ter uma compreensão específica do que estava sendo dito ali. Ao mesmo tempo, eu tenho, até um irmão citou aí, né, que a chave, poderia ser a chave hermenêutica do Apocalipse, seria capítulo 1, verso 19, né, que ele diz assim, ó, escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Né, então, existe também uma questão histórica, mas também um contexto espiritual do livro, né, e uma mensagem geral que está sendo enviada. E aí entra o contexto profético, né, que é a advertência. Olha, vai acontecer isso, então abre teu olho. E por fim, no contexto apocalíptico, você olha para o livro, olhando os símbolos do livro, não é isso? E entendendo que esses símbolos também querem comunicar perseverança, né, ação de Deus, vitória de Deus. Né? Seria nesse sentido, não é isso? Sim. Nessa questão da simbologia, essa é uma característica própria do Apocalipse, não é? Uma dica importante para a gente comentar é exatamente o que você falou, é perfeito, é esse o caminho mesmo, mas só acrescentando nessa questão da simbologia que a gente não deve prestar muita atenção nos detalhes, não se concentrar muito nos detalhes da simbologia, assim como nas parábolas. Assim como a gente faz nas parábolas, né? Que a gente tem a tentação de cada elemento da narrativa da parábola, a gente dá um significado, etc. Sim. Mas ao contrário disso, a gente deve prestar atenção no todo. Assim também a simbologia, né, do Apocalipse que ele está trazendo, né? Tentar ver no contexto literário o valor daquele símbolo que ele está trazendo, né? E sim, lembrando o seguinte, que normalmente o símbolo ele tem uma amarração veterotestamentária. Eu achei muito legal, eu trouxe aqui para vocês, o Osborne, ele traz um estudo das alusões que o Apocalipse faz ao Antigo Testamento. O Apocalipse, ele é o livro que mais alude ao Antigo Testamento do Novo Testamento. Ele ganha de Paulo. Né? E muito. O problema é que ele não faz citações formais. Né? Então, ele não faz aquelas citações que a gente está acostumado. Né? Assim como está escrito no livro do profeta tal. Ele não faz essa citação formal. Por isso se torna um pouco mais difícil você... É mais complicado, sim. É verdade. Então, ele faz só alusões. Né? Mas essas alusões são inúmeras. Por exemplo, 46
existem 46 referências a Isaías, 31 referências a Daniel, 29 a Ezequiel, 27 a Salmos e assim vai, Jeremias e etc. Né? Então, tem muita alusão ao Antigo Testamento em Apocalipse. Por exemplo, no início do livro, vamos dar uma olhada lá, no capítulo 1, diz, ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, em todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. De onde vem essa ideia, né? Cristo vindo das nuvens. E a gente, olhando para o Antigo Testamento, a gente vai ver que isso aqui é uma alusão à profecia de Daniel 7. Sim. O Filho do Homem vindo em glória nas nuvens. O próprio Cristo também cita isso, né? O próprio Cristo vai mencionar isso, né? A visão do trono de Apocalipse 4 é a mesma visão, tem os mesmos elementos da visão do trono de Ezequiel no capítulo 1. Então, nessa interpretação dos símbolos, ajuda muito a gente estar com o Antigo Testamento aberto. Ô Nelson, a gente está chegando aí nos momentos finais. Eu sei que Apocalipse, o gênero apocalíptico, ele é um gênero muito, muito complexo, né? Muita gente estuda muito, tem muita coisa escrita, coisa boa e ao mesmo tempo coisa confusa, né? Como a gente falou, a exemplo da abordagem jornalística, né? Que aí começa a encontrar que os como é que diz? Os escorpiões eram helicópteros, e o símbolo da besta é o código de barra, é o chip e tal. Ou seja, essa abordagem acaba gerando muito ruído, gerando muita coisa na interpretação do Apocalipse. E eu sei que é muito complexo, né? Alguém que não tem uma compreensão geral das escrituras, né? Porque isso é muito importante a gente entender, como você falou agora no final, né? Que você precisa ter uma compreensão também, porque tem muitos ecos, né, muitas alusões ao Antigo Testamento, e isso tem que estar muito bem estabelecido na mente, né, de quem está interpretando, para que o cara não caia numa viagem, né, não chegue e diz, não, essa mulher que diz aqui é Eva, que tem um filho que era Caim, e que por isso está fugindo do dragão, que era a serpente, aí fica viajando na maionese, né? Sim. Então, assim, a gente sabe que, então, existe sim, para quem é novato na coisa, existe sim uma dependência de você ler livros, de você abrir sua mente em relação ao livro de Apocalipse. Não é isso? Sim, o importante, é muito importante a gente se valer de mestres, né? Deus deu à igreja dons, de acordo com Efésios 4. E esses dons são o quê? Pastores mestres. Né? Um deles é pastores mestres. Então, Deus deu à igreja mestres, então pessoas mais experientes, que têm estudado há mais tempo que a gente, que pode nos ajudar nisso. Agora, desculpa, você ia falar? Não, porque é o seguinte, o meu pensamento é o seguinte, se você puder, hoje em dia, para a gente poder estudar Apocalipse, tem muito livro com muita coisa, às vezes até ruim, para você tá lendo, né? Eu vi, por exemplo, até mesmo você acompanhar na internet. Recentemente uma pessoa entrou em contato comigo, que ela assistiu um pastor que fez uma interpretação de Apocalipse com base na pandemia, por exemplo. E o cara estava extremamente assustado, entrou numa crise de ansiedade, entrou em contato comigo. Um irmão que eu conheço, não é lá da igreja, mas ele estava desesperado. E aí eu disse, olha, não fique consumindo bobagem. Se você ficar consumindo essas coisas, isso não vai te ajudar. E aí dei algumas direções para ele. No contexto de Apocalipse, qual tipo de literatura você aconselharia? Uma literatura que tem esse equilíbrio, que considera, que abre a mente da pessoa para as diversas visões, para os erros, para os acertos, para as tentativas, para a humildade. Qual tipo de literatura você aconselharia para o pessoal?
Eu vou sugerir algumas literaturas, mas antes eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa, Lázaro, se você me Sim, permite. A sim, teologia bíblica nos ajuda muito nisso. Lembra que a teologia bíblica, ela considera, então, as escrituras de acordo com a história redentiva. Então, Apocalipse é a última cena dessa história redentiva, né? E aí a gente tem paralelos que nos ajudam muito. Por exemplo, a Bíblia começa com céus e terra. O Apocalipse vai terminar com novo céu, nova terra. sim, O Gênesis começa com um jardim. O Apocalipse termina com uma cidade vinda do céu. Lá no jardim era Deus morando com o seu povo, com o homem. Em Apocalipse, a cidade é o mesmo conceito. Deus habitando com o seu povo. No Gênesis, capítulo 3, nós temos a queda do homem com o pecado. Em Apocalipse, nós temos o julgamento do mal, o julgamento do pecado, né? O julgamento daqueles que continuam rejeitando a Deus, né? A partir do capítulo 20, 21, vai trazer esse julgamento. Em Gênesis 3, nós temos a maldição, nós temos a morte. Em Apocalipse, nós temos o fim de todas as coisas, inclusive da morte. A morte é lançada no mar de fogo. Então sim. veja o início e o fim da história. Isso ajuda muito a ampliar a nossa mente e até mesmo para escolher a literatura que a gente trabalha, né? Lá em Gênesis 3, nós temos a serpente. No Apocalipse, nós temos então o julgamento dessa serpente. O capítulo 21 vai dizer que o dragão, a antiga serpente, veja só a expressão antiga serpente, fazendo alusão então ao Gênesis 3. Então, essa antiga serpente é julgada por Deus, né? Isso é fantástico, Você né? tem a árvore da vida, no fim você tem a árvore da vida. Exatamente. A promessa do Redentor em Gênesis 3, com o pecado, nós temos então o Redentor. Esse é o personagem principal de Apocalipse. Cristo. Cristo, ele é o cavaleiro, é aquele que vem, é o reto, ele é o justo, né? Ele vem com vestes brancas manchadas de sangue. É Cristo, né? E ele vem para o quê? Para redimir o seu povo, para salvar o seu povo, né? Então, ele é o cordeiro que veio, mas também ele é o leão. Ele é o leão da tribo de Judá. Então, ele veio então para redimir e também virá para julgar todas as nações. Então, fazer prestar atenção nessa linha histórica, nessa história da redenção, no livro de Apocalipse, nos ajuda muito a nos concentrar na mensagem que o autor de Apocalipse queria trazer para a gente, né? E Muito bom. aí, isso também nos ajuda a escolher a literatura que Para não cair em bobagem. que a gente vai ler. Então, eu posso escolher um livro que o cara vai começar a falar de símbolo de 666, tal, etc. Eu já vou rejeitar esse livro, porque ele não faz jus à natureza do próprio Apocalipse, né? Sim. Então, tem esse que eu mencionei bastante, é esse aqui, do Grant Osborne, Ah, esse eu tenho, é muito né? bom. O Apocalipse. Muito legal a parte introdutória dele, muita coisa que a gente comentou aqui, ele traz no seu comentário. Esse do Carson, que eu mencionei, né? Introdução ao Novo Testamento, essas questões introdutórias, também muito legal. Sim. Ele vai trazer isso, as questões de gênero literário, etc. É muito bom também. Um outro texto para essa questão de introdução, de características do gênero literário, que eu gosto muito é do Carlos Oswaldo, o Foco do Novo Sim, esse eu Testamento. Eu tenho. tenho a versão antiga.
já tem a versão nova, então vale a pena também trabalhar com esse aqui, né? E aqueles que a gente está acostumado a indicar aqui, né? O Andreas Kostenberg, o Gordon Fee, etc. Agora, nessa questão da teologia bíblica, que eu mencionei, né? Tratar do Apocalipse como história, o final, a última cena da história da redenção, esse aqui, o Graham Sword, muito legal. Introdução à teologia bíblica. Vale a pena. Isso é muito bom. Eu tenho também. Muito bom mesmo. Ok. Vale a pena. Deixa eu ver um que você não tenha. Então, Nelson, amém, amém, que bom. É um tema, né, a gente já está aí com 56 minutos de live. É um tema bem complexo, né, o livro do Apocalipse, mas é algo que é importante a gente conhecer. Né? A gente precisaria de mais de uma live para trabalhar, mas eu acho que o objetivo aqui foi dar esse start, esse pontapé no pessoal, para que o pessoal vá atrás, procure, leia, não caia no engano. Né? A gente vive hoje um mundo de muitos falsos mestres, aproveitando o pânico, principalmente o pânico, para ensinar suas heresias, porque o medo é a maneira mais poderosa de dominar pessoas. Exato. E o livro de Apocalipse ele não vem para causar medo, pelo contrário, ele vem para nos dar esperança, nos mostrar que no fim Deus vence. Deus ele vence, já venceu, está vencendo e vai vencer, e o fim nós estaremos com ele. Então é um livro de esperança, não é um livro de medo, é um livro de esperança. Exatamente. Então qualquer pregador, qualquer livro que você começar a perceber que o cara está indo na direção de querer encontrar chifre em cabeça de cavalo para transformar ele em unicórnio, você pula fora, corre longe, vai longe, porque isso não vai ajudar em nada a tua vida e isso vai te conduzir aí por caminhos que você pode depois se entristecer e perder de fato a verdadeira mensagem do livro do Apocalipse, que é a esperança que Deus quer despertar em nosso coração. Perfeito, Nelson, obrigado, aí, Lázaro. Nelson. É um prazer, Lázaro. É um prazer sempre estar aqui com você. Amém. Então, vamos ver na próxima live, né? A gente vai combinar, não sei, daqui a 3 semanas, um mês, para a gente ver um outro gênero aí. Você já vai pensando, aí você é quem vai propor aí, Nelson. Você vai dizer, não, vamos para tal gênero. Eu acho que o pessoal aí pode propor também. Se alguém quiser colocar alguma sugestão, como fizeram da última vez, nos desafiaram ao Apocalipse, foi muito legal. Então, se você quiser também abrir mais uma vez aí para o pessoal dar sugestão, a gente está aí, estamos à disposição. Vamos ver se o pessoal vai se posicionar. A gente já falou de narrativa, já falamos de Apocalipse. Então, você que está aí assistindo, aí, Evangelhos, o Márcio Ribeiro, né, que é do Seminário Teológico Bíblico do Nordeste, secretário do seminário. Ele falou Evangelhos, teve a Vivi Andrade aí, falou proféticos. Vamos ver aí por votação aí quem é que vence, se é Evangelho, se é profético. Você que está acompanhando aí, põe aí uma sugestão para ser uma melhor de 3. Olha, eu vou dar uma notícia aqui de última hora para vocês, tá? Aqui no seu canal, lá. Profético. No De Frente com o Texto, nós estamos acabando agora a profecia. Olha aí, mas nós vamos começar, terminando profecia, nós vamos começar o gênero evangelho. Eu não vou dizer qual é o livro, tá? Mas dentro desses dois é fantástico, é muito bom. Olha aí, fechou profético. O segundo voto aí, vamos lá. Bateu profético. Então é bom porque até mesmo a gente vê a diferença, né, entre profético e apocalíptico. Então Deus abençoe. Sim, o Ribeiro... Estamos fechando. Ele foi aluno no PV. Aqui. Sim. Abração. Amém. Nelson, Deus abençoe e até a próxima, Deus quiser. Fica com Deus também. Tchau, gente. Tchau. Um abração a todos.